Bom, nós paramos. Está aberto? Tá. Nós paramos no sétimo mandamento, que é o não adulterarás, né? Que todo mundo sempre pensou que era não trair a esposa. Mas esse adulterarás, desde os primórdios dos tempos, tem vários significados, tá? O não cometer adultério é a mesma coisa que não roubar, não passar ninguém para trás, não modificar documento algum, não alterar a coisa do vizinho, não mudar nada que não seja seu. Agora, o oitavo é sobre o não furtar. No livro Êxodo, capítulo 20, versículo 11, não furtarás. Não nos apropriarmos indevidamente do que não nos pertence. Faz parte do respeito que devemos ter para com o nosso próximo. Isso sanciona o direito de que cada um tem de possuir alguma coisa, desde que obtenha por vias legais e éticas, sem infringir leis morais ou leis divinas. Entretanto, a incumbência de levar a todos os membros da sociedade conhecimento dos valores de ética e da moral, do amor e respeito ao próximo, cabe muito à família, amigos, escola e também aos ensinamentos na igreja, frequentada pela pessoa, o que é parte do programa de aprendizado nosso, pois sem esses valores acabam por se tornarem infratores. Não furtar, segundo a doutrina, não subtrair o que foi conseguido pelo irmão de forma trabalhosa, com o seu suor, não levar vantagem em tudo sem seu próprio trabalho, suor e amor no que faz. Ajudar ao irmão distribuindo o que não lhe é importante, o que lhe sobra. Esse é o oitavo mandamento. O nono, não levantar falso testemunho. No livro Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está escrito: não levantarás falso testemunho contra o próximo. É um mandamento elaborado numa questão de justiça, e é inegável que se trata de um preceito natural, portanto, divino. Apesar de que no período da Inquisição esse mandamento não era tido como divino, pois não faziam a menor questão de aplicá-lo. Os gestores da época, claro. Segundo a doutrina, não dizer falso testemunho, a maledicência é grande atrativo aos espíritos menos esclarecidos, que querem criar situações embaraçosas e obsessões cruéis. Então, a gente sabe que se a gente estiver infringindo este mandamento, nós estamos dando asa para um irmão sofredor. Eu não gosto de chamá-los de espíritos obsessores, eu chamo de sofredor e menos esclarecido, tá? Porque eles precisam de cuidado, eles precisam, além da prece, da orientação. O 10º mandamento: não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar nenhum dos seus bens. No livro Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está escrito: não cobiçarás a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo do próximo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, e nem coisa alguma do que lhe pertence. Esse mandamento, às vezes, é desmembrado em dois, como um nono mandamento: não desejar a mulher do próximo, e o outro, como 10º, não cobiçar as coisas alheias. As determinações de Deus são atemporais, universais e imparciais. Se formos fazer uma análise do texto bíblico, utilizando desses critérios, chegaremos à conclusão de que este não passa por esse crivo. A mulher ela é tida como propriedade do homem, assim considerada por causa da narrativa bíblica, desde a sua criação, onde diz que Deus criou primeiro o homem, pois só depois resolveu dar-lhe uma companheira. Daquela época, vamos encontrar em 2 castigos para a mulher: Eva,
que estão registrados no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E o teu desejo será para o teu marido. E também está escrito, e ele te dominará. Isso está no livro Gênesis dos judeus, tá? Que o Moisés deixou. Na doutrina, não devemos cobiçar as coisas alheias e não ter inveja, não ter cobiça, ambições desmedidas e criar situações de maldade a fim de ter ou ser quem não é. Isto sim é o amor de Deus. Estarmos felizes com o ganho do nosso irmão. Não estarmos felizes com o ganho do nosso irmão, mas sim com o nosso ganho. Não desejarmos a companheira ou companheiro do próximo. Não fazer adultério ou quaisquer coisa que pertença ao outro. Não retirar do outro o que lhe seja fruto do teu trabalho. E nisso daqui, dentro da doutrina, a gente vê que a maior parte desses mandamentos, eu acho que, se não me engano, 7, veio exatamente para fortalecer a justiça entre os homens, porque eram atos mecânicos, intenções e pensamentos de subtrair o que não lhe é seu, o que você não pegou, o que você não fez, você não produziu, você não construiu. Então, com isso, com esses mandamentos, os divinos são exatamente amar a todos, que foi o que Jesus disse, não é? E não levantar, não pronunciar o nome de Deus em vão. Se você for pronunciar o nome de Deus, você tem que estar dando ensinamento a algum irmão. Era o que Moisés escrevia. Então, esses dois são os mais que a gente chama de mandamentos divinos. Os outros não. O Moisés criou para tentar controlar o povo, que era muito rebelde, e que a gente sabe que tem pouco tempo que eles têm uma terra. Eles conseguiram, da Organização Mundial, da ONU ou dos Estados Unidos, um pedaço de terra onde 35% era areia. E hoje, o que eles fazem nesses 40 anos que eles estão nessa posse? Eles têm plantação das melhores, eles estão ensinando o nosso governo a trabalhar nesse tipo de fertilização da areia no Nordeste, onde lá eles produzem frutas maravilhosas e frutas que a gente desconhece. E lá eles tiram a água e purificam a água. Lá não tem a água que eles precisavam. Eles retiram do mar. Estão usando a fé em Deus, estão usando o conhecimento recebido para ficar e permanecer naquele pedaço que lhes foi entregue. Porque durante milhões de anos eles vêm procurando a terra prometida. E hoje, uma das medicinas melhores que tem no mundo, que inclusive está tratando câncer de mama, com congelamento das células. Congela, ela endurece e eles puxam. Não tem divisão de célula, como uma cirurgia invasiva de corte faz, a célula que se desprende vai. Não, congela só células doentes e tiram. Então, são ensinamentos que estão vindo de acordo com o quê? O que Deus deve ter atentado, o merecimento. Então, hoje, eles têm mecânica, eles têm internet, a IBM está lá, eles têm um monte de coisas assim que não tinham antes por não ter seu lugar, sua casa. Ou seja, levaram tempo para conseguir obedecer realmente as normativas, o Pentateuco do Moisés e principalmente os mandamentos. Mas com a fé que eles têm e com a vontade de simplesmente chegar mais perto de Deus, eles estão conseguindo o que levaram muitos anos para chegar. Porque começaram antes de Cristo, bem antes de Cristo.
Então, tem mais de 2000 anos que vem nesse sofrimento de não ter o seu lar, e agora estão numa situação onde tem sua defesa de país, mas tem o alimento, e você não vê rebeldia do povo contra os governantes, contra o sistema, contra a maneira que eles vivem. E fizeram uma cidade no meio da areia, onde eles têm exatamente aquela casa confortável, com aquela árvore, aquele alimento, de acordo com o que eles produziram depois de passarem por muito e muito sofrimento e ter que assumir a humildade de aceitar certas coisas. Próxima semana, iremos para o segundo livro. Tudo bem?